Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, remediar nossas culpas e perdoar a culpa daqueles que nos ofenderam também. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 2, 15 a 29. Naqueles dias, os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modim para organizarem os sacrifícios. Muitos israelitas aproximaram-se dele, mas Matatias e seus filhos ficaram juntos à parte. Tomando a palavra, o delegado do rei dirigiram-se a Matatias dizendo: Tu és um chefe de fama e prestígio na cidade, apoiado por filhos e irmãos. Sê o primeiro a aproximar-te e executa a ordem do rei, como fizeram todas as nações, os homens de Judá e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos sereis contados entre os amigos do rei. E sereis honrados, tu e teus filhos, com prata e ouro e numerosos presentes. Com voz forte, Matatias respondeu: Ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados e submetendo-se aos decretos reais, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Deus nos guarde de abandonarmos sua lei e seus mandamentos. Não atenderemos às ordens do rei e não nos desviaremos de nossa religião, nem para a direita, nem para a esquerda. Ao ele concluiu essas palavras, um judeu adiantou-se à vista de todos para oferecer um sacrifício no altar de Modim, segundo a determinação do rei. Ao ver isso, Matatias inflamou-se de zelo e ficou profundamente indignado. Tomado de justa cólera, precipitou-se contra o homem e matou-o sobre o altar. Matou também um delegado do rei que queria obrigar a sacrificar e destruiu o altar. Ardia em zelo pela lei, como Finéias havia feito com Zambri, filho de Salu.
E Matatias saiu gritando em alta voz pela cidade: quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Então fugiu, ele e seus filhos, para as montanhas, abandonando tudo o que possuíam na cidade. Também muitos seguidores da justiça e do direito desceram para o deserto e ali se estabeleceram. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 49. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra, do sol nascente ao sol poente, a convocou. De Sião, beleza plena, Deus refúgio. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos que selaram a aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz e vai julgar. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e então te livrarei e hás de louvar-me. A todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, 41 a 44. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisses hoje a sua voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Salmo 94, 8. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. A primeira leitura hoje, a leitura do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 12, verso 15 em diante, quando os delegados do rei Antíoco, encarregados de obrigar os judeus à apostasia, chegaram à cidade de Modi para organizarem os sacrifícios. E a gente vem acompanhando que, a princípio, esse rei vem se aproximar de Israel, propondo uma paz, propondo juntar as culturas, juntar e fazer uma união de povos diferentes. Mas a gente vem vendo que o decreto dele depois vem logo depois, obrigando a manter a sua cultura, obrigando os judeus a abandonarem a sua fé, abandonarem a sua religião e adorarem os ídolos dele. E é assim que acontece nos tempos, como nós já falamos há poucos dias. Primeiramente, ele vem obrigar o povo judeu de uma forma em geral, mas alguns vão resistir, alguns vão se manter firme, como hoje Matatias,
que vai responder em voz forte, ainda que todas as nações incorporadas no império do rei passem a obedecer-lhe, abandonando a religião de seus antepassados, submetendo-se aos seus decretos reais, eu e minha família, eu, meus filhos e meus irmãos, continuaremos seguindo a aliança de nossos pais. Tomado desse zelo pela lei de Deus, como Matatias, um líder de comunidade, se recusando a oferecer sacrifícios proibidos, a adorar um Deus desconhecido. Deus nos guarde de abandonarmos a Deus e sua lei e seus mandamentos para obedecermos às ordens do rei, às ordens do mundo, nos desviando do nosso caminho. Façamos como Matatias, que disse: não me desviarei nem para a direita, nem para a esquerda. Devemos ser tomados dessa decisão, vamos dizer, São Matatias, porque foi um santo, pessoa que age assim, como agiram os santos, todos os santos que nós conhecemos, que se inflamaram de zelo, como São Pedro e São Paulo, que possamos tomar de zelo também pela lei de Deus, renegando o pecado, renegando tudo aquilo que o mundo nos oferece, porque o mundo vai querer nos obrigar a seguir os seus decretos e nós vamos procurar com zelo obedecer à lei de Deus. Vamos ter cuidado. Muitos vão nos oferecer o que há de melhor nesse mundo. Quem tiver amor pela lei e quiser conservar a aliança, venha e siga-me. Esse foi o convite de Matatias e é um convite de Deus para nós também. E o Salmo responsorial, Salmo 49, a todos os que procedem retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Deus olha aqueles que procedem retamente. Deus tem um olhar de amor por essas pessoas. Por isso, nós dizemos com toda razão, são santos e eles possam rogar por nós. E o Evangelho de Lucas, capítulo 19, 41 a 44, Jesus Cristo vai estar diante de Jerusalém, a cidade que mata os profetas. E quando Jesus se aproximou de Jerusalém, ele viu a cidade de longe, começou a chorar. E vai dizer: se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, se nós compreendêssemos o que está escondido aos nossos olhos, se nós compreendêssemos aquilo que nos traria a paz, nós não teríamos entusiasmo pelas coisas do mundo. Como disse Jesus, dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Isso aconteceu com Jerusalém e pode acontecer com cada um de nós se nós não reconhecermos Jesus Cristo, o senhorio de Cristo na nossa vida e tomarmos a lei de Deus na nossa vida como Matatias e não tomarmos o seguimento de Cristo como Pedro e Paulo e como os apóstolos. Os inimigos esmagarão os filhos de Jerusalém, como aconteceu, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Esse é o tempo também para nós. O tempo que nós somos visitados é esse tempo. Não há outro tempo. E o templo que vamos seguir a Cristo é esse templo do próprio Cristo presente na Eucaristia. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém.
Quem reza se salva. E quem não reza? Quem não reza não se salva, porque a salvação é um dom de Deus e precisamos pedir esse dom da salvação na oração. Como vamos nos salvar sem os dons da fé, esperança e caridade? As 3 virtudes teologais só nos é proporcionada por meio da oração. Portanto, vamos rezar aqui a oração das laudes. A oração das laudes você vai abrir a Bíblia e rezar os salmos, os cânticos, os hinos, os louvores a Deus. Bendizer esse Deus santo que nos ama. Vamos bendizer esse Deus, levantando o nosso clamor, a nossa adoração, depositando toda a nossa confiança logo no amanhecer a esse Deus tão bom que nos ama. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.